Olá vocês, bem-vindos a mais um Bíblia Toda, agora na nossa 12ª semana. Nesta semana nós vamos ler desde 1 Reis 18 até 2 Reis 23. Tem muita história, tem muito nome, tem muito conteúdo. Então, para que dê certo, vamos fazer como já estamos fazendo, dividindo essas semanas em 3 vídeos, para que você possa ouvir um pouquinho de cada um, por volta nos 20 minutos, entendendo todo esse conteúdo e avançando a cada 2, 3 dias com um vídeo novo. Portanto, esse aqui é a primeira parte da 12ª semana, contando as perguntas da semana anterior e entrando já em 1 Reis 18. Muito bem, vamos lá então. Perguntas da semana anterior, quando nós estamos obviamente falando de 1 Reis e de 2 Samuel. Em 2 Samuel 22, existe o Cântico de Davi. Davi faz um cântico quando ele se torna o rei, quando ele consegue ocupar o lugar de Saul. Saul morre na batalha, ele é reconhecido como rei, então tem um cântico de Davi. E a pergunta foi: qual é esse salmo que Davi declama em 2 Samuel 22? Pergunta deve ser fácil, né? Isso aí, se você pesquisou um pouquinho, hoje até com a concordância bíblica, dá para perceber que aquele texto que está escrito lá em 2 Samuel 22 é o mesmo texto do Salmo 18. Salmo 18, um salmo muito, muito conhecido. O Senhor é o meu rochedo, invocarei o meu nome e ficarei livre dos meus inimigos. Lá mais para frente, ele fala: cordéis de morte me cercaram, também é uma expressão muito conhecida dos Salmos. Fala também sobre uma música que, no começo da igreja, inclusive, nós cantávamos, uma música que nós começamos a divulgar, feita depois pelo pastor Ademar, lá na Comunidade da Graça, o irmão dele que fez a música, que é O Caminho de Deus é Perfeito. Está nesse salmo aí. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a rocha, o escudo. Fala que persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Sob os pés do Senhor caíram, nunca mais se levantaram. Salmo que expressa a vitória de Davi, quando ele diz que venceu seus inimigos e que eles não mais se levantaram. E tem uma outra aqui que também é muito, muito conhecida, do nosso amigo Asaf, que fala: vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Você vê que esse Salmo 18, portanto, é um salmo muito inspirador para muita música boa e declara esse momento da vitória de Davi, quando ele se torna finalmente o rei de Israel. A outra pergunta que foi feita na semana passada foi: o que significa o provérbio acerca do conselho de Abel? Conselho de Abel. E essa história tem a ver com a cidade de Abel Bet-Maaca. Então não tem nada a ver com Abel, irmão de Caim, é uma cidade que era ali conhecida em Israel como uma cidade cheia de pessoas muito sábias, homens e mulheres sábios que davam bons conselhos. Então, nesse momento aqui, em 2 Samuel 20, nós temos Joabe, que é o capitão do exército de Davi, sitiando a cidade por causa da sedição de Seba. Seba foi um benjamita que não aceitou Davi como rei e tentou então impor um novo rei em Israel, já que Saul era da tribo de Benjamim. Então o Seba se levanta contra, Davi vai tentar lutar contra ele, chama lá o líder do exército, que é Amazias, e aí então não dá tempo. Essa história eu já contei, não vou contar porque tem muita história hoje, mas Joabe acaba tomando o encargo de perseguir a Seba, e aí então ele vai para uma cidade refúgio, que é esta Abel Bet-Maca, e ali ele fica preso, então sitiado. E nesse sítio, o Joabe então vai destruir a cidade e recebe então a palavra de uma mulher sábia no muro, e chama lá o Joabe e fala: escuta, você vai fazer isso com uma cidade que é conhecida pelos seus sábios conselhos? Então, Abel Bet-Maaca é essa cidade. Lá para frente nós vamos ver que ela aparece de novo aqui, em que ela foi poupada porque uma mulher sábia falou: você vai matar a cidade? Jó falou: não, não tem problema nenhum com vocês, meu problema é com Seba. Então ele falou: tá aqui, entrego ele, matou ele, acabou o problema.
um sábio conselho de uma sábia mulher. Muito bem, como eu falei, hoje temos muito assunto, então não vamos atrasar aqui. Voltando aqui para 1 Reis 18. Dessa primeira parte, nós vamos falar sobre a vida de Elias e de Eliseu. E você sabe que Elias começa no 1 Reis 17, último capítulo lido na semana passada, onde aparece do nada esse homem, Elias, o tisbita, e declara que não vai mais chover. Ele viveu na época do rei Acabe, rei de Israel, e ele profetiza a seca. No capítulo 18, 3 anos depois, é a clássica história, que eu também não vou gastar tempo, porque é muito conhecida, em que Elias convoca os profetas de Baal para um desafio dos deuses. Então ele chama todos os profetas e ele fala: vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar 2 altares, aquele altar em que Deus manda fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Se for Baal, é Baal, se for Jeová, é Jeová. É um contra a rapa. Vocês aí fazem o que vocês quiserem. E eles tentaram, nada aconteceu. E Elias então fala: Senhor, o senhor sabe que tu és o verdadeiro Deus, prova para todo mundo aqui. E cai o fogo, e o Elias ainda molhou todo o altar, encharcou de água, para complicar mais ainda a solução, e o fogo consumiu a tudo. Então, na sequência, o Elias manda matar todos os profetas de Baal e profetiza que vai chover. 3 anos depois de seca, você imagina o que é isso numa economia de um país agrícola, pastoril. 3 anos de seca, não tinha água, está todo mundo passando fome, necessidade. E o Elias fala então: Acabe, vai comer e beber. Olha que era o fim do racionamento, hein? Nós já vivemos aqui época de racionamento em que você tem que ficar controlando a água que você usa. E ele falou para o rei: come e bebe à vontade e vai chover. Só que o que faz o Elias? Ele não vai comer e não vai beber. O Elias sobe no monte e vai orar. E aqui o texto fala que ele coloca a cabeça entre os joelhos, ele se prostra no chão e ele vai clamar a Deus. Isso é uma bela de uma aplicação. Também vou passar muito rapidamente aqui, mas veja que quando você fala algo de Deus, você tem que orar. A oração, ela é fundamental antes, durante e depois. Elias já tinha profetizado que ia chover, já tinha mandado o rei voltar para casa, mas ele sobe no monte, põe a cabeça no chão e clama e fala para o servo dele, Geazi: vai lá olhar se tem alguma coisa. E o Geazi não vê nada, isso acontece várias vezes, até que ele volta dizendo no versículo 43: eu estou vendo uma nuvem, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Isso ficou famoso, né? Porque virou música também. Hoje nós estamos bem musicais nos textos aqui. E ele fala, depois de tornar 7 vezes, na 7ª vez, eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem, subindo no mar. Então Elias disse: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. Eu gosto desse texto porque está dizendo o seguinte: primeiro, o Elias não estava lá simplesmente esperando as coisas acontecer. Ele estava guerreando em oração. Segundo, para Elias, a resposta era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que ele mandou o rei foi correr, que senão ele ia ficar atolado na chuva, na lama que ia acontecer. 3 anos de pó, terra dura, poeira. Falou: olha, você vai atolar, porque vai cair água. Então, esse é o confronto de uma pessoa que crê em Deus com aquele que não sabe o que Deus está falando. Um pequeno sinal é uma resposta de oração. E na hora que você tem a resposta da oração, você pode ter a autoridade de falar que grandes coisas vão acontecer. Então, aqui, esse é o capítulo 18, em que há uma grande vitória de Elias. O capítulo 19 é a clássica reação de Jezabel. A mulher do Acabe ficou possessa e falou: olha, garanto para você que eu vou acabar com a tua raça. E ela faz uma promessa: assim me façam os deuses outro tanto, se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um desses profetas que você matou. Então Elias fugiu para escapar com vida, foi até Beersheba, que é uma cidade que fica na beira do deserto, para quem conhece ali, onde era o poço de Jacó, lá em Beersheba, que é Judá, deixou ali o moço dele. Esse é um texto interessante que eu vou ler mais tarde aqui. Elias tinha um ajudante e ele ficou: ó, fica você aqui
e ele entrou no deserto. E ele se foi ao deserto, versículo 4 do capítulo 19, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, disse, já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Isso é muito interessante. Aliás, fazendo aqui a propaganda do Você Está no Papo, nosso podcast, nós sempre entrevistamos eu e o Paulo André, meu filho, alguma personalidade que fala de um tema bíblico. E esse último, Você Está no Papo, foi com o Samuel Munhoz, pastor Samuel Munhoz, que também é um especialista, um estudioso em arqueologia bíblica. Ele tem um museu aqui interessantíssimo com peças que ele trouxe ou que ele replicou, réplicas de peças arqueológicas de Israel. E uma coisa que ele estava falando nesse papo é justamente isso, que existe lá os famosos escritos de Qumran, um dos textos mais famosos da Bíblia antiga, né, que foram descobertos no deserto onde morava essa comunidade de Qumran, porque quando Israel tinha um problema, ele ia para o deserto. É a volta daquilo que aconteceu no Êxodo. Deus falou com o povo no deserto. O deserto é o lugar em que você se reencontra com Deus. O deserto é o lugar em que você abandona o seu dia a dia da cidade e vai buscar a sua raiz espiritual. Então Elias está fazendo esse caminho para o deserto. Ele vai para Beersheba, deixa o seu moço e entra no deserto um dia e fala, Deus, quero morrer, não aguento mais. Toda aquela vitória não valia porque Jezabel queria a morte dele. E aí então ele se deita, dorme e aparece um anjo e fala, ó, come aí. E aí então ele come e o anjo fala, come mais porque a jornada é longa. A jornada são 40 dias de caminhada até o Monte Horebe. Monte Horebe. Esse aqui também é um texto muito interessante, porque o Monte Horebe é o monte de Deus. O Monte Horebe é o Monte Sinai, é onde Moisés subiu para receber as tábuas da lei. Também é um monte onde Moisés teve a palavra com Deus quando ele viu a sarça ardente. Então você vê que é uma história ali. Esse é o monte onde Deus se revela. E ele aparece ali para Elias e fala, Elias, está acontecendo. O interessante é a sequência, porque a palavra do Senhor veio e Elias fala, explica toda a coisa, só eu sobrei, ninguém mais ficou e tal. E aí ele fala, vai lá no monte, ele fica na caverna, e aí aparece então alguns sinais fortes da presença de Deus, né? O vento, um terremoto, depois um fogo. Isso vem de Deus, porque é claramente uma experiência sobrenatural. Mas Deus não está nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. O que também é uma aplicação interessante, que Deus pode fazer grandes sinais e não necessariamente estar nele. Mas depois vem uma voz mansa que chama Elias para fora. Elias sai da caverna e fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Qual o problema? E ele repete tudo aquilo. E a palavra do Senhor deu falar assim, olha, Elias, minha tradução aqui, Elias, você quebrou, você está quebrado emocionalmente. E para dar conta do que você ia fazer, eu vou tomar você para mim e vou colocar 3 no lugar. Então você vai e unge Hazael, rei da Síria. Você unge Jeú, rei de Israel. E você unge Eliseu, um profeta no seu lugar. O que Deus está fazendo com Elias aí? Ele está falando, Elias, você me é muito caro, muito querido, você não dá mais conta do recado. Você não consegue entender que você não está sozinho, que você não é o único, que você não é o fiel da balança, que ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não dobraram os joelhos a Baal. Então tem muita gente que eu posso usar. Agora, para fazer o que você faz, você é tão especial, vou precisar de 3. São 3 para dar conta de Elias. E aqueles que escaparem de Azael, Jeú vai matar. E aqueles que escaparem de Jeú, o Eliseu vai dar conta. Então, Elias, faz isso e te prepara porque eu vou pegar você. E aí, então, entra no capítulo 20, que é quase como se fosse um interlúdio aí. O capítulo 20 de 1 Reis conta a história do rei Sírio, e cuidado que nós vamos falar bastante sobre Síria, são os reis Círos, na Bíblia, ou Sírio seria hoje, e Assíria, que são os assírios que fica lá em cima do reino dos Medas e dos Persas, lá na Mesopotâmia, na parte alta da Mesopotâmia. Então aqui são os reis sírios, ou os reis Círios, que é o Ben-Hadad, que vai fazer uma guerra contra Acabe, que se aliança com Josafá. Josafá é o rei de Judá,
Acabe, o rei de Israel, e eles se aliançam contra o Ben-Hadad. No capítulo 20, nós temos aqui um interlúdio, tem um intervalo nessa história que está contando de Elias. É a guerra entre o rei Ben-Hadad da Síria, não confundir com a Síria, o rei Ciro Ben-Hadad, faz uma guerra contra Acabe e Josafá, reis de Israel e de Judá. O Ben-Hadad, o império não, o reino da Síria, ele estava crescendo cada vez mais e já começando a incomodar. Vamos lembrar que Salomão e Davi expandiram o reino de Israel ao máximo e depois os reis vão se sucedendo. Ao norte ficou Jeroboão e vai crescendo, mas aí os sírios começam a crescer também. Capital Damasco, Síria é o mesmo país até hoje. Então esse rei na Síria está começando a ocupar o espaço que era de Israel. Então, o Ben-Hadad ele junta suas forças, 32 reis, ou cidades, carros, cavalos, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou a cidade de mensageiros a Acabe dizendo: olha, você está cercado aqui, eu quero a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos, eles são meus. E o rei Acabe falou: ok, meu senhor, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. Ele disse: vou virar seu vassalo, eu pago tributo, ok, você ganhou, cercou a cidade. Aí os mensageiros disseram: assim fala Ben-Hadad, ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos, todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, a casa dos teus servos, e a dizer que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Ou seja, eu vou saquear. Eu não quero receber tributo, não. Eu vou entrar aí e vou pegar o que eu quiser. Aí o rei de Israel chamou todo mundo e falou: estão vendo? Esse cara está com má intenção para o nosso lado aqui. Olha que eu fui razoável, eu já aceitei, mas ele está com má intenção. Então, o Ben-Hadad, ele mandou dizer: olha, tudo primeiro mandaste, ok. E agora essa aí não vai dar, não. Aí o Ben-Hadad falou assim: olha, assim me façam os deuses outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher a mão de todo o povo que me segue. Ou seja, ele falou: vou acabar com a raça de vocês, que é o que eles queriam. Veja que isso não muda muito, não. Sempre que alguém tem um poder militar, ele quer um pretexto para lá invadir. Porque o poder militar, ele se for só de dissuasão, não tem guerra, não tem guerra, ele precisa de sangue. Então ele queria que o Acabe dissesse: não vou não, para poder ter uma razão para invadir. Conseguiu e falou: vou acabar com a raça de vocês. Mas aí o rei de Israel respondeu assim: não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Olha que interessante essa palavra aqui. É um provérbio, né? Olha, você que está vestindo a roupa, não fica tão alegre quanto aquele que está tirando a roupa. Ou seja, não canta a vitória antes da hora, meu. Calma lá que você ainda não ganhou. Aí ele ficou muito nervoso, ele estava bebendo e falou: põe em ordem todo mundo, vamos acabar com esse cara aqui. E aí um profeta chega a Acabe e diz: assim diz o Senhor, viste essa grande multidão? Eis que hoje eu vou dar na tua mão. Ou seja, Acabe, esse rei que está com todo aquele contexto de Jezabel e Elias, nesse momento ele recebe a palavra de Deus dizendo: eu estou com você, você vai ganhar essa guerra. Porque uma coisa é o problema interno, outra coisa é o problema externo. Então ele chamou os moços dele, e eram só 232 príncipes que dão conta com mais 7.000 soldados contra 32 reis. Então eles ganham dos sírios. E aí então, na sequência, os sírios falaram: eles ganharam porque o Deus dele é o Deus das montanhas. Se for na planície, nós vamos ganhar. Faz um novo exército, vai contra eles lá. E eles, então Deus fala: você acha que eu sou Deus só da montanha? Vai perder de novo. 100.000 pessoas morrem um dia, mais 27.000 morrem quando cai um muro contra os que sobraram, e existe uma grande vitória. E nesse momento, Acabe, o Ben-Hadad, que é o rei, pensa: bom, o rei de Israel vai ser generoso comigo, e ele pede, suplica que ele não seja morto. E o rei Acabe faz uma aliança com ele. Acabe poupa Ben-Hadad, e aí vem um profeta e fala: olha, vou contar uma historinha aqui para você. Tinha aqui um cara que me mandou cuidar dos animais dele, e eu me descuidei aqui, e o animal foi embora, agora ele quer me pegar. Falou: claro, você se descuidou, deixou ele soltar, agora você vai ter que ser
punido. A sua sentença você mesmo falou. Aí o profeta se desvencilhou daquele disfarce e falou: você é esse homem. E o Acabe entendeu que tinha pisado na bola. O interessante é que nessa história aqui, olha como acaba aqui o texto, ele fala assim, oh, glória a Deus, devia ter colocado, versículo 43, e foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. É interessante porque isso mostra um pouquinho do contexto do rei Acabe, de como que ele se sentia, como é que era o psicológico dele. Então, ele entendeu que tinha pisado na bola, mas ele ficou indignado com o profeta e desgostoso com o que está acontecendo. Ficou meio, não é possível, puxa vida, caramba, olha só. Por que isso é importante? Porque no capítulo 21, volta a aparecer aqui o Elias brigando com Acabe, por conta da vinha de Nabote. Nabote era um jezreelita de Jezreel, uma cidade ali na Samaria, de Israel, e ele tinha uma vinha. E o Acabe, que era do lado ali, junto do palácio dele em Samaria, Acabe pediu, olha, muito legal a sua vinha, gostei, quero comprar. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor ainda. Ou se parece bem aos teus olhos, ali é só valia em dinheiro. Então o rei falou: olha, você é meu vizinho, eu quero comprar aí, eu te pago, te dou uma melhor, ou então te pago em grana. Só que o Nabote falou: não, não vou vender, isso é uma herança, eu não posso vender a herança, isso aqui tem um valor sentimental. Aí o Acabe, valor sentimental, ele se acabou. Ficou mal com isso. E aí, então, quando ele ficou mal com isso, não queria comer, não queria dormir, deitou na cama e voltou o rosto, não comeu. E a mulher dele, a famosa Jezabel, chega e pergunta: escuta, o que está acontecendo? Aí ele fala: blá, 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 blá. E a Jezabel diz: escuta, você é o rei ou não é? Come e alegra-te que eu resolvo. Jezabel manipulando. Então a Jezabel resolveu. Como que ela resolveu? Ela usou a lei do Deus de Elias, a lei do Deus de Israel. Ela que era devota de Baal, ela sabia como fazer. Então ela fala para os homens da cidade para eles fazerem um falso testemunho, provocarem um julgamento e acusarem o Nabote de ter pecado. E aí, então, ele foi apedrejado. Então, você vê, ele armou um juízo dentro da regra da lei, e o Nabote, pela lei, tinha que ser apedrejado. E quando ele foi morto, Elias aparece e fala que ele tinha pisado na bola. Quer ver? Esse é interessante aqui. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Então ele fala: porventura não mataste e tornaste a herança? Falar, aliás, mais dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Essa expressão aparece várias vezes nessa história aqui: cão lambendo o sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Então ele explica tudo o que ia acontecer, fala que ele ia perder todo aquele trono e as abominações que ele tinha feito. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano e saco, jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Ou seja, o Acabe ouviu a palavra do Elias. Olha que interessante. Aí Deus vai para Elias e fala assim: viu como Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. Ou seja, o Acabe ganhou um tempinho de paz aqui. Impressionante, né? O capítulo 22 continua esse interregno em que o Acabe faz 3 anos de tranquilidade, de paz, sem guerra de Síria com Israel, mas no terceiro ano ele chama o rei Josafá de novo, que era o rei de Judá, e fala: escuta, o rei dos Sírios está lá com o Ramote Gileade para ele, e nós estamos quietos, vamos pegar lá essa cidade. Lembrando que Ramote Gileade era uma cidade refúgio, uma cidade dos levitas, que pertencia a Israel e ficava do lado leste, da além do Rio Jordão, onde hoje, até hoje, é a Síria mesmo, e era uma cidade estratégica do ponto de vista militar. Ele estava num lugar onde era a entrada do exército para alcançar Israel. Então, na primeira defesa. Então, eles foram lá: vamos tomar? E aí ele fala: vamos consultar aqui os profetas. Todos os profetas falam: vai que Deus te deu na mão. Aí o Josafá pergunta: foram todos? E aí o Acabe responde: não, tem um aí que não chamei, mas ele só fala mal de mim.
Chama ele. Não é o Elias, é o Micaías. É o Micaías. E aí então o Micaías veio lá e tinha um Zedequias, que era um outro profeta, que tinha falado que Deus ia fazer e acontecer. Assim o Senhor, com esses chifres de ferro, ferirás os sírios até de todo consumir. Então todos os profetas tinham profetizado prosperidade na guerra. E aí então Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu falarei. E disse o rei, e disse Micaías: Iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhes disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Agora, aqui na Bíblia não está falando o tom com que ele disse isso, porque na mesma hora ele respondeu: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? O Acabe entendeu que aquele profeta estava falando de uma maneira que não era o que Deus tinha falado. Então ele disse: Eu ouvi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o rei de Israel disse a Josafá: Não falei, nunca profetizei de mim o bem, senão só o mal? Olha só, hein? Ele chamou o profeta, ele ouviu a profecia, eles resolveram ir para a guerra, porque a maioria lá tinha profetizado a favor. O próprio Zedequias ficou todo bravão, falou: Você está pensando o quê? Que você que falou certo? Aí então vem um texto aqui interessante, e ele fala: Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e o seu exército sobre ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Saí e faze assim. Agora, pois, o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os profetas e o Senhor falou mal contra ti. Olha o que o Micaías disse aqui nessa história, hein? Então Zedequias, filho de Kenaã, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, ele falou: Eu que falo por Deus, não você. E quando é que Deus passou o Espírito de mim para você? Aí o Micaías disse: Eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes, quando vier a perseguição do rei dos Sírios. Então o rei de Israel mandou prender o Micaías, meter esse homem na casa do cárcere, sustentar com pão de angústia, com água de amargura, até que eu venha em paz. Ou seja, o Acabe achava que ia ganhar a guerra. Micaías disse: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Essa é a clássica e grande prova se uma profecia é profecia ou não. E ficar discutindo, ó, aconteceu, é de Deus, não aconteceu, meu amigo, ou você comeu uma feijoada, ou então você tem um espírito de mentira na sua boca. É o que a Bíblia fala aqui. Muito bem. Acabe foi para a guerra, ele se resguardou todo e falou: Sabe uma coisa? Eu não vou aparecer como rei, porque o rei da Síria quer me matar. Ele tinha mandado os 32 chefes de carros do exército sírio, falou: Olha, poupa todo mundo, eu só quero o rei de Israel. Então o Acabe se fantasiou lá, se disfarçou de um velho soldado, e a Bíblia diz que é interessante essa frase, né? Ela fala que um homem, na sua simplicidade, entesou o arco e tinha 32 chefes de carro procurando Acabe. Aquele homem entesou o arco, a flecha veio e entrou entre as fivelas e a couraça do Acabe e matou ele, aqui no capítulo 22, né? Veja quanta coisa tem esse capítulo. E aí então o Acabe fala para eles voltarem, eles pegam o corpo do Acabe, levam para Samaria e enterram todo o processional, mas o sangue dele estava lá no carro. E aí então foram lavar o carro em Samaria e os cães foram lamber o sangue do carro. Profecia cumprida. Os cães lambendo o sangue. Aquilo que Elias tinha dito para ele. Muito bem. Aqui agora vai começar uma série de sequência de reis aqui, que é muito interessante, mas também tem que estar bem atenção, porque muitos reis em Israel, muitos reis em Judá, e eles vão caminhando coordenadamente. Esse mesmo texto de genealogia depois é repetido em 1ª e 2ª Crônicas. Nós vamos colocar uma tabelinha para vocês entenderem essas sequências de reis. Tem muita coisa aqui. Eu vou andar um pouco mais rápido, porque senão a gente não consegue cobrir os textos que você tem que ler nessa semana, que
como eu falei, eu estou em Primeira Reis ainda aqui, né? Vamos acabar a Primeira Reis, tem mais 23 capítulos de Segunda Reis. O livro de Primeira Reis termina aqui no capítulo 22, quando Acabe é morto.